Foi. Na última segunda-feira, o padre Roberto Francisco Daniel, conhecido como Padre Beto, foi excomungado pela Igreja Católica. A decisão foi tomada pela Diocese de Bauru depois que ele se recusou a retirar do ar vídeos que foram publicados na internet. Nos vídeos ele fala sobre temas como fidelidade conjugal e sexualidade. O que acontece com muitos casais é a questão da bissexualidade. Do homem se apaixonar por um outro homem ou da mulher se apaixonar por uma outra mulher. E os dois sendo casados. Aqui existe amor também. Quer dizer... Os vídeos geraram discussão nas redes sociais, com opiniões contra e a favor ao padre. Em nota oficial, a Diocese considerou que Padre Beto cometeu heresia e que colocou em dúvida diretrizes da Igreja. O comunicado diz ainda que, em nome da liberdade de expressão, o padre traiu os ensinamentos católicos. Antes de ser excomungado, Padre Beto anunciou em uma entrevista coletiva que deixaria o sacerdócio. Se refletir é um pecado, eu sou um pecador, sempre serei um pecador e não vou negar a minha postura de pecador. Ou seja, de uma pessoa reflexiva, de uma pessoa que pensa. E o que me resta fazer então? O que me resta fazer é declarar à comunidade de que a partir de segunda-feira eu me afasto do exercício dos ministérios sacerdotais na Igreja Católica Apostólica Romana e, portanto, na Diocese de Bauru. Como Jesus amou? No dia seguinte, rezou sua última missa e recebeu o apoio dos fiéis. Padre Beto, como ele ainda prefere ser chamado, recebeu nossa equipe para uma entrevista. Entre vários assuntos, ele falou sobre fé, política e sobre a decisão da Igreja. Eu já havia me desligado da Diocese e, portanto, uma excomunhão, concretamente falando, não afeta em nada a minha vida. Eu já tenho uma independência, já tinha uma independência financeira da Igreja, eu não recebia salário da Igreja. O que eu recebi era espórtulas e eu vivo praticamente das minhas aulas. Então eu já tenho uma independência financeira. E eu acredito que Deus não está somente na Eucaristia, Deus está presente em todos os lugares e a minha sintonia com Ele é muito grande e eu estou com Deus, eu estou com a minha consciência tranquila. Então isso foi recebido com indiferença. Meu futuro está aberto. Em primeiro lugar, eu vou continuar ministrando as minhas aulas. Vou continuar ministrando as minhas palestras também, porque eu sou palestrante, ministro palestras sobre ética e ministro palestras sobre religião. E vou aproveitar todos os espaços que a sociedade poderá no futuro me oferecer. Na opinião dele, a Igreja precisaria discutir alguns temas considerados tabus, como o uso de métodos contraceptivos. Hoje em dia, as pessoas não aceitam simplesmente as regras. Elas querem saber o porquê das regras. Caso contrário, vira uma grande hipocrisia, que é o que está acontecendo. A maioria dos casais usa o quê? Anticoncepcionais, usam da laqueadura, da vasectomia, enfim, da camisinha. Não é? Então, portanto, acabam não obedecendo uma regra e a Igreja continua mantendo essa regra como se todo mundo obedecesse. E ninguém discute, não é? Ninguém reflete, ninguém discute, ninguém pensa sobre o assunto. Apesar da excomunhão, Padre Beto disse que vai manter o celibato e que sua fé não foi abalada. De forma nenhuma minha fé foi abalada. Pelo contrário, ela foi reforçada. Eu tenho muita fé em Jesus Cristo, acredito muito nesse Deus todo amoroso que Ele pregou. O evangelho do domingo no qual eu me despedi foi um evangelho fantástico, em que mostra a coerência de Jesus Cristo que caminha para a cruz. E diz assim, agora Deus vai ser glorificado, não é? Por que glorificado? Porque Ele caminha de cabeça erguida para a cruz, não é? Ele não caminha de cabeça baixa. Por quê? Porque Ele viveu uma vida coerente, não é? O que ele pregou, Ele viveu. Não é? Então, isso se encaixa muito com a minha saída, não é? Então, eu procuro seguir Jesus Cristo, né, os seus passos, não é? E procuro viver o amor ao outro. Por isso, eu, como heterossexual, refleti a realidade do gay, do homossexual, que é o diferente, não é? Eu poderia ficar na minha zona de conforto e ficar no meu mundo, ponto final, não é? Não, eu tentei amar essa realidade. Por quê? Porque eu recebia sempre como padre, sempre que recebi homossexuais, num conflito muito grande, não é? Sobre fé e vida, não é? Pessoas que achavam que dentro delas havia um pecado muito grande.
e elas não consigam lutar contra esse pecado, porque era a sua própria sexualidade. Né? Então, eu tento caminhar e viver os passos que Jesus viveu. Eu tenho fé que a igreja mude, tenho muita fé que a igreja mude.